E aí galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o Silvinho e o segundo jogo dele como técnico do Corinthians, mais uma vez contra o Atlético Goianiense e mais uma derrota, agora por 2-0, onde o Corinthians atuou pior do que na partida anterior, aqueles bons momentos de marcação-pressão que o time fez no primeiro jogo, no de hoje não deu resultado. Eu acredito que o Atlético Goianiense veio mais preparado para o jogo, conseguiu ser ainda mais defensivo e, diferentemente do jogo passado, neste o Atlético poderia ter feito não só dois, mas 3 ou 4 gols. Chegou um momento ali na metade do segundo tempo, depois que o Fagner foi expulso, que o Cássio fez boas defesas e o Atlético ainda botou uma bola na trave. Bom, e sobre o Silvinho, depois do jogo ele foi para a coletiva e, particularmente, eu não gostei do que ele falou. Eu acho que ele foi muito mal, principalmente nas respostas. Não conseguiu, pelo menos assim, na minha opinião, na minha visão, eu ainda fiquei com bastante dúvidas sobre o que realmente ele queria para o jogo de hoje e se ele conseguiu entender o que aconteceu e se a derrota de hoje vai servir para alguma coisa no futuro. É por isso que eu separei alguns pontos da entrevista dele e vou comentar aqui. Então, bora lá. O primeiro trecho é a pergunta do Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão, que perguntou a ele sobre o fato dele não ter feito substituição no intervalo do jogo. E eu acredito que ele errou bastante, porque a justificativa dele foi que ele não quis fazer ajustes, porque ele acreditava que com conversa o time poderia melhorar, só que no jogo anterior, contra esse mesmo Atlético Goianiense, ele não mudou do primeiro para o segundo tempo e o time praticamente continuou a mesmíssima coisa, gente. E é só vocês voltarem no jogo anterior contra o Atlético Goianiense e analisar. O Corinthians saiu perdendo no primeiro tempo por 1-0, atuando muito mal. Não mal quanto hoje, mas ainda muito mal. Ele não mexeu e o time continuou da mesma forma. Não conseguia agredir o Atlético e só através de chutões e lançamentos e cruzamentos que o time conseguia de alguma forma ameaçar o Atlético Goianiense no primeiro jogo. No segundo, aconteceu a mesma coisa, o time foi ainda pior, foi engolido pelo Atlético e mesmo assim ele não mudou. Vamos ver aqui a pergunta e o Vai que ele continuar respondeu. jogando. Silvinho, boa noite. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Você fez a primeira substituição apenas aos 64 minutos. E mesmo assim, após a expulsão, para corrigir ali que o problema da expulsão do Fagner. Eu queria saber por que a demora para substituir depois do primeiro tempo que completamente dominado do seu time. Por que não tentar nada no intervalo, mudança de esquema ou mudança de jogadores? O que você pensou que poderia ser diferente no segundo tempo? Obrigado. Vamos lá, é rápido. Eu também não gostei do primeiro tempo, não gostei da performance, insatisfeito com tudo. Porém, eu tenho que tomar um cuidado para tentar potencializar o time e não piorar. Nós tínhamos algumas alternativas, não é que tínhamos muitas, e nós sabíamos que o adversário ia colocar esses 20 metros mais para trás. A entrada possível do Gabriel no time, como depois foi, e a gente conseguir remanejar o Arauz para um dos dois lados. Nós tivemos um começo de segundo tempo um pouco melhor, também em decorrência muito que o adversário voltou. Eu sou bastante consciente disso, não é só de uma melhor performance nossa, mas também que o adversário diminuiu as suas linhas, baixou um pouco, e porque gosta de jogar, inclusive, em transições, e o fez. Nós tentamos o Arauz aberto, depois uma outra substituição, mas... Bom, galera, como eu falei, o Silvinho ele já não havia mudado no primeiro tempo do jogo do Brasileiro contra o Atlético Goianiense, voltou sem alteração para o segundo tempo e não fazia sentido no jogo de hoje insistir nisso. Ele deveria ter mudado para ver como é que o time reagiria, se era algo que faria diferença ele entrar com uma peça nova, por exemplo, o Jô ali no ataque, que era algo que no jogo de hoje faltava alguém na área, porque o time estava lançando muitas bolas na área e faltava alguém de referência mais alto que conseguisse de alguma forma brigar com os zagueiros. E outro trecho que eu separei da entrevista do Silvinho foi uma pergunta feita pelo repórter da Jovem Pan, onde ele questiona o Silvinho sobre a pergunta na entrevista de apresentação, onde o Silvinho diz que domina o sistema com linha de 4
E o repórter questionou o Silvinho sobre a utilidade desse sistema e se de alguma forma o Silvinho pensa em entrar com uma linha de 3 zagueiros. E o Silvinho falou e conversou algumas coisas e disse que está aberto a fazer o melhor pelo Corinthians e a buscar o melhor. Vamos escutar aqui. Boa noite, Kaique Silva, da Rádio Jovem Pan. Na sua chegada na coletiva de apresentação, logo na primeira pergunta, você disse que domina o sistema defensivo com uma linha de 4 jogadores. E o Corinthians vinha atuando com 3 defensores, vinha atuando de uma forma diferente com o técnico anterior. Você acredita que 2 partidas e 2 derrotas desde a sua chegada já é o suficiente para você rever esse conceito e analisar a possibilidade de voltar a jogar no esquema, pelo menos defensivo, que o time vinha atuando anteriormente? Obrigado, boa noite. Boa noite. Primeiro, quando se fala a palavra domínio, é óbvio que são os clubes e é da forma com que eu trabalhei, como eu aprendi. O domínio não é nenhum tipo de soberba de dominar um sistema, não é isso. Até porque você pode dominar um sistema muito bem, mas quem efetua o sistema são os atletas. Vou rever qualquer situação que tiver que ser revista, tanto de atletas como de sistema. Também tenho bastante claro comigo, o sistema de linha de 3, ele não é nem mais ofensivo, nem mais defensivo. O sistema serve para equilibrar. Você pode ter uma linha de 3, que na verdade não é 3. Na verdade, quando você vai defender essa linha de 5. E pode ser muito defensiva. Ou, às vezes, ela pode ser até muito ofensiva. Você defende com 3 zagueiros e dos lados você tira laterais e coloca alas. Então, você vai ter um time que é muito ofensivo com a linha de 3 zagueiros. Nós temos que buscar o equilíbrio do time. Nós sabemos já, e eu não vou entrar em outros trabalhos anteriores. Cabe destacar a fala do Silvinho no início da resposta da pergunta, onde ele fala que não foi soberbo a responder, dizer que domina o sistema com linha de 4, mas ele diz que às vezes ir bem ou não, o sistema dar certo ou não, não depende dele, mas sim de como os atletas vão executar em campo. Eu acredito que isso foi uma coisa que a gente tem que olhar bem, porque pode pegar mal para os jogadores, e os jogadores podem entender que ele está jogando a responsabilidade para eles, mas também o Silvinho tem que entender uma coisa, que esses atletas do Corinthians, eles têm limitações que eu, assim, na minha opinião, o que o Silvinho quer que eles façam não é uma coisa que eles vão saber executar. Então o Silvinho precisa entender que, de certa forma, ele precisa achar um sistema que faça com que as qualidades desses jogadores se sobressaiam, que o Corinthians vire um time competitivo e que traga resultados, porque eu acho que um técnico, ele precisa entender isso, ele precisa saber as qualidades de cada jogador e, a partir disso, implementar um estilo de jogo, não trazer um estilo de jogo e querer encaixar jogadores que não têm qualidade nem competência para fazer aquilo. Então eu acho que o Silvinho precisa entender isso, e pela coletiva dele hoje eu acredito que ele já pensa nisso, ele já sabe que certas ideias dele não vai dar certo no Corinthians, porque a qualidade dos jogadores não vai conseguir, os jogadores não vão conseguir executar aquilo que ele pede, aquilo que ele entende de futebol muito bem jogado vai acontecer. E é isso, galera. Obrigado por chegarem até aqui. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e me ajuda aí a fazer o Cancha Corintiana continuar crescendo. É isso, galera. Valeu.